Bom dia, gente. Hoje eu estou recebendo aqui na minha casa um grande amigo. E esse é grande mesmo. Amigo para mais de ano. São 28 anos de amizade, né, Paulo? Exatamente. 28 anos de amizade. Nós passamos a adolescência juntos aqui em Brasília. Paulo Satas, meu grande amigo, ele e o Marcos Satas foram as grandes referências que eu tive como amigos, como família, quando fui adolescente aqui em Brasília. O Paulo hoje trabalha no segmento de eventos junto com a esposa dele, a Carla Satas, e eu estou tendo um grande prazer de te receber aqui. Como é que você está, irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala um pouco aí do seu empreendimento, da sua aventura como empreendedor aqui em Brasília. Então, nós temos a Status Produções e Eventos, é uma empresa que nasceu em 99 e naquele momento a gente estava no mercado informal. No ano 2000 nós fundamos a nossa empresa e hoje já são 13 anos, né, trabalhando com eventos em geral. Quer dizer, 99 foi mais ou menos no ano que nasceu a sua esposa, né, Carla? Não é verdade? Foi quando eu a conheci e ela já trabalhava no ramo de eventos, eu vinha da área de tecnologia, né, da informação, e nós nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos desde então. Temos uma história muito grande aqui em Brasília, eu e o Paulo. Você imagina que eu estava voltando do Rio de Janeiro, apesar de ser filho de Brasília, ter nascido em Brasília, fui embora para o Rio de Janeiro acompanhando a família e voltei para cá em 1985. Foi exatamente no ano que eu conheci o Paulo. O Paulo e o Marcos. Éramos 3 colegas lá no Colégio Elefante Branco, fazendo o curso de administração. Eu, ele e o irmão dele, numa sala com 49 mulheres. A gente sofreu pra caramba naquela época, não foi, cara? Fala aí, bem sofrido, né? três homens e o restante de mulheres sofrido isso. Agora, Paulo, me fala um pouco. Eu tenho na minha cabeça uma saudade muito grande da liberdade que a gente tinha naquela época. Nos anos 80 foram anos de referência para o Brasil, né? Anos de referência por causa da música, por causa dos movimentos políticos e tal. Eu sinto muita falta daquela liberdade que a gente tinha na cidade. Tranquilidade, segurança, paz. A gente vivia na rua, né? Então, nós vivemos a adolescência do jeito que eu penso que tem que viver o adolescente. A gente se divertia, tínhamos nossas responsabilidades, né? E muita irresponsabilidade. Também. Mas a gente tinha a segurança. Hoje em dia nós não temos mais segurança. Você sabe o que eu achava legal, Paulo? Que naquela época a gente acreditava no país, né? A gente acreditava realmente que era possível a gente mudar a nossa realidade, né? Eu acho que as bandas de rock, Legião Urbana, Cazuza, aquela turma motivava muito a gente para isso, né? Eu lembro de uma frase do Renato Russo que era assim: até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo, quem roubou nossa coragem? A gente acreditava nisso, né? Você acreditava nisso também? Eu sempre fui assim, você sabe disso, né? Eu acreditava demais também, e a música que mais me chama atenção até hoje é Que País é Esse? Porque a gente tinha assim uma revolta, né, daquela época. Em 86 eu tive nas diretas já, coloquei lá minha cara pintada, fui participar, e nesses movimentos que nós vimos agora, eu relembrei dessa época, desse período, e me deu saudade. E a tua filha, Aline, ela foi lá participar? Você acha que ela tem o mesmo engajamento político que você tinha naquela época? Ela tem 23 anos hoje, né, Paulo? E ela não participou, assim como muitos jovens, eles também não estão concordando com o que está acontecendo, mas eles não têm as atitudes que nós naquela época tivemos. Mas me diz uma coisa, naquela época do cara pintado, você sabia o que você estava fazendo na rua? Porque eu lembro que a gente se encontrou lá, né? A gente com o cara pintado, a gente estava protestando contra um monte de coisa. Mas você lembra, se você sabia realmente o que você estava fazendo na rua? Vou te explicar por quê. Depois que aconteceram esses movimentos agora mais recentes, as pessoas estão dizendo, estão criticando, os críticos de plantão, estão dizendo que os jovens estão indo para a rua sem saber o que querem. Eles estão indo para a rua porque estão achando que isso é uma modinha, né? Os jovens estão indo para a rua porque é bacana. Você acha isso mesmo? Ou você acha que é como naquela época, que nós fomos para a rua porque a gente estava contra a corrupção, a gente queria tirar um presidente da República e conseguimos tirar um presidente da República porque a gente era contra a corrupção? Ou você acha realmente que é um modismo? Quer dizer, os jovens estão indo porque não tem o que fazer em casa? Não, eu não acho que seja um modismo, não. Eu acho que eles estão indo porque realmente eles têm a informação, né? Hoje em dia a gente está na era da informação. Então, quando um governo governa do jeito que tem que governar, você aplaude, se isso acontecer. Se não for, você sabe os direitos que você tem e você vai para a rua, você vai reclamar, eles sabem exatamente o que eles querem. Sabe exatamente o que. A questão da segurança, da educação, da saúde, eles falam isso. Quer dizer, aí o povo fala muito desse negócio de reforma política, pô. Eu tô, assim, vou te falar com toda sinceridade, a gente é muito amigo, eu tenho liberdade para te dizer isso.
Eu estou meio cansado desse papo de reforma política, porque todas as propostas que fazem no Congresso Nacional hoje são reformas eleitorais, nenhuma delas é reforma política de fato. O que o povo quer é saúde, educação e segurança de qualidade. O povo não quer saber de voto distrital misto, o povo quer qualidade dos serviços públicos. Você concorda com isso ou você acha que a gente deve realmente acreditar nessas propostas que estão sendo postas no Congresso Nacional? Não, eu concordo. Eu vi também uma matéria recente aí que colocaram os 6 últimos presidentes nossos numa mesma foto e falou: o que adianta você, por exemplo, simplesmente dar um impeachment? Não vai resolver, não é um impeachment que vai resolver. Eu penso que uma reforma política ela resolve, porque você vai colocar gente mais qualificada, você vai começar a colocar recursos diferentes para que a pessoa entre. Mas você concorda com o que eu vivo dizendo aqui no Facebook? A reforma começa pela cabeça do eleitor. A melhor reforma política que o Brasil pode experimentar hoje é a reforma do eleitor. O eleitor começar a acreditar na mudança e passar a acreditar que ele precisa conhecer política, conversar sobre política, falar sobre política, porque se o eleitor estiver bem preparado, ele vai colocar a gente preparada para governar o país. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito e eu acho que todo mundo no Brasil conhece um pouco já de política. A gente conversa muito com amigos, né, em roda de amigos, todo mundo sempre sabe alguma coisa de política. Às vezes não sabe exatamente da forma que está acontecendo, mas todo mundo sabe um pouco de política. Você está satisfeito com a representação que você tem em Brasília, com a representação que você tem no Congresso Nacional? Para aqueles que não sabem, Brasília tem 24 deputados distritais e tem 8 deputados federais, cada um com a sua função pré-determinada pela Constituição Federal. Mas você, como empresário, como filho da terra, você é filho de Brasília, sua família é de Brasília, sua filha é de Brasília, sua esposa é de Brasília, você é empresário, empreendedor em Brasília, você está se sentindo representado? Você acha que você está bem representado na Câmara? Bem, não tem como estar satisfeito, né? Porque nós que temos uma empresa, a gente sabe da responsabilidade que é também que a gente tem de colocar pessoas para trabalharem. E quando você põe um profissional para trabalhar, você não tem praticamente incentivo nenhum do governo para que essa pessoa você possa pagar bem, possa capacitar melhor o profissional. Então não tem como a gente estar satisfeito no nosso ramo específico, não. Mas, por exemplo, eu te pergunto assim, em relação à questão da saúde, da educação e da segurança, você acha que a Câmara Legislativa de Brasília faz o seu papel? Você acha que o governo está indo bem, que ele está agindo bem em relação a esses 3 tópicos, que é o que a sociedade tem pedido nas ruas? Também acho que não fazem, deixam muito a desejar, porque prometem na época de campanha. E quando eles entram, você não vê o investimento acontecer, você não vê a mudança, né? Eu vou investir tantos bilhões nisso. Quando você vai ver o dinheiro desviado, teve agora recentemente isso no estádio agora que fizeram. 1 bilhão e 700 não sei quantos milhões aí, mas diz que ia ter 2,5 bilhões para a saúde, ninguém falou disso. Diga-se passagem, Paulo, 1 bilhão e 700 milhões de reais só em Brasília. O total foi de 38 bilhões de reais investidos em estádios de futebol. Quer dizer, se 10% disso, menos, se 5% disso tivesse sido investido na saúde do DF, talvez a gente tivesse com hospitais mais equipados e médicos mais qualificados, e o governo ia ter que inventar uma história de importar médicos de Cuba, né? Pois é. Eu não sou contra você investir até no estádio, no esporte em si, eu não sou contra. Desde que, pelo menos essas necessidades nossas de educação, de saúde... Se não faltar para um lado, você pode investir. Exatamente. Agora, se já estivesse funcionando e você investir, não tem o mínimo problema. Então, nos países desenvolvidos, você fazer isso, que já tem toda essa estrutura, tudo bem. Mas no Brasil não, porque tirou realmente o recurso dos setores que são necessários para colocar para lá. Pois é, gente, hoje eu estou muito satisfeito de receber o Paulo, porque o Paulo, apesar de ser um grande amigo meu, talvez tenha sido um dos amigos mais resistentes com política que eu tenha conhecido. E hoje ele discute política o dia inteiro, com os amigos, com a família. Paulo, quero te agradecer a tua presença aqui. Você sabe que você é meu irmão, a casa está aberta para você, sempre que você quiser, venha para cá. E a gente faz isso. Você me conhece só há 30 anos e você sabe que tem 30 anos que eu só falo sobre política. Eu continuo acreditando, apesar dos 30 anos da resistência, eu continuo acreditando que a mudança começa por você, a mudança começa por nós e que nós vamos, de fato, mudar o nosso país. Obrigado, eu também acredito. Obrigado, grande abraço.